Caríssima alma irmã, boa noite. Conectemo-nos felizes agora para mais uma reunião de estudo do nosso Evangelho, na certeza de que a união e o foco de todos nós haverão de provocar uma avalanche de vibrações positivas em nossas almas. Vamos então nos preparar para a nossa prece inicial. Temos aconselhado a todos que se posicionem confortavelmente, colocando as águas sobre a mesa, desligando dos problemas cotidianos e buscando na concentração o viés da paz que almejamos. Procedamos à nossa prece inicial. Jesus, Mestre dos Mestres e orientador maior de nossas almas, aqui nos encontramos para nos aproximar ainda mais do vosso sagrado coração, com a convicção de que seremos acolhidos em seus braços e atendidos em nossas súplicas na medida exata do nosso merecimento. Que a vossa presença seja sentida vigorosamente no nosso recinto, transferindo-nos confiança e esperança. Que a vossa vontade nos influencie de tal forma que a página evangélica seja entendida da melhor maneira possível, ultrapassando as barreiras impostas pela nossa pequenez e nossas limitações espirituais. Em adição, clamamos respeitosamente, Senhor, para que estejamos envolvidos em vossa paz, sentindo-nos inspirados pela vossa divina orientação. A vós, ó Cristo magnânimo, rogamos a vossa autorização para iniciar a reunião desta noite. Que assim seja. Bem, meus irmãos e irmãs, vamos então à nossa leitura do Evangelho. Hoje o capítulo sorteado foi o de número 18, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos, nos itens 14 e 15, que versam sobre o tema Dar-se-á àquele que tem. Assim diz o Evangelho, primeiramente no item 14 desse capítulo. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco a mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. Pois àquele que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. São Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Agora vamos ver no item 15 a explicação do mentor sobre essa passagem de Jesus. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tende para o bem. São um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira de suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes.
homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiro e injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai lhe granjeou por herança, ou vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente boa que haja separado dentre as más. Regue-a com o seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroado de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 ou 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai os vossos arados e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Assim ditou um espírito amigo em Bordeaux, na França, em 1862. Bom, meus irmãos e irmãs, passemos então à nossa reflexão desta noite. Realmente, meus irmãos, numa passada de olhos superficiais sobre essa máxima de Jesus, soa-nos como algo paradoxal e inconsistente. Dar mais a quem já tem e tirar o pouco que o outro tenha parece uma colossal injustiça. Porém, ao debruçarmos mais profundamente sobre o tema, felicita-nos constatar a lógica com que Jesus enunciou as suas narrativas. O que foi aqui metaforicamente dito é a mais crua constatação da realidade. Se não, vejamos. Primeiramente, nós temos que asseverar que Jesus nunca, mas nunca nos deixa de abençoar em nenhum instante de nossas vidas. Nunca e em nenhum instante. Segundo, havemos de considerar que eventuais perdas e ganhos a que se referiu Jesus são perdas e ganhos espirituais e não materiais. Dito isso, sigamos com o nosso raciocínio. Sabemos que suas bênçãos estão presentes mesmo nos mais recônditos ambientes da terra, por mais remoto e inóspito que seja. Então, por que às vezes nos sentimos apartados, distantes de Jesus, passando-nos a sensação de que Ele nos abandonou? A lógica da lei divina é clara.
a cada um segundo suas obras. Ou, em outras palavras, nós temos o que vibramos, ou nós recebemos o que vibramos. Façamos então uma análise bem isenta dos fatos. Será que as bênçãos de Jesus cessam em algum momento em nossa direção? Ou nós é que nos fechamos a essas bênçãos? Porque para merecermos, torna-se mistério que estejamos vibrando paz e principalmente confiança na sua justiça, com a convicção de que Ele nunca nos deixará desamparados. Agindo assim, vibrando positivo, conseguimos captar as bênçãos redentoras do nosso Mestre. Erroneamente, muita gente pensa que orando em desespero, lamentosamente, choroso e nervoso, será atendido em sua rogativa. Ledo engano, meus irmãos. Na maioria das vezes, após orarmos sem confiança, mergulhados nas nossas próprias angústias, tristezas ou preocupações, não alcançamos as vibrações celestes, no que pode até piorar a nossa situação. Daí vem o sentimento de que Jesus nos abandonou, de que Ele nos está castigando. Não, não é assim. Ao contrário, nós somos quem nos fechamos a Ele. Ele está derramando sobre a terra todo o tempo o seu bálsamo de ternura. E Ele não discrimina ninguém, meus irmãos, que está recebendo, pois Jesus não tem seus preferidos. Ele nos ama a todos, mesmo constatando as nossas mazelas e iniquidades cotidianas. Aqui cabe-nos uma pergunta adicional para a nossa reflexão. Será que vibrando negativamente estamos aptos a sintonizar as bênçãos positivas de Jesus que recaem sobre nós? E aí eu respondo, claro que não. Porque, infelizmente, os nossos pensamentos ou a nossa conduta naquele momento são totalmente incompatíveis com a recepção dessas bênçãos. É como tentar misturar água e óleo. Não se misturam, não se combinam, não se sintonizam. Só aqueles que estiverem em equilíbrio receberão a graça. Isso nos faz tirar uma outra conclusão categórica. Os nossos desequilíbrios emocionais não nos aproximam de Jesus. Não nos enganemos, meus irmãos, sobre essa máxima. Doutra feita, oramos exigindo uma solução para os nossos problemas imediatamente, quando na realidade esses problemas têm que ser resolvidos por nós mesmos e a seu tempo. Tem um tempo para isso. E o pior, após constatarmos o insucesso em receber a ajuda tão esperada do Mestre, ainda o desconjuramos, clamando alto e em bom tom. Não sei o que fiz a Deus e a Jesus para eles me abandonarem. E muitos ficam descrentes por isso, mergulhando suas almas num lodaçal ainda mais movediço. Quanto mais revoltados estamos, mais forças perdemos a cada momento. Daí o sentido de retirada do pouco que tínhamos. Já quanto mais felizes nos encontramos, mais felicidade se acerca de nós. Mas voltando um pouco, se somos nós mesmos quem temos que resolver os nossos problemas e não Jesus, para que então orar, hein? Para que orar? No fundo,
Quando assim pensamos, mostramos a nossa arrogância, a nossa ignorância, o nosso imediatismo sobre a interpretação da lei de Deus e a fé nele. Quando oramos com fé e com recolhimento, meus irmãos, escancaramos as nossas portas espirituais para receber Jesus e suas bênçãos misericordiosas, que nos fortalecem, que nos consolam, que nos dão ânimo e otimismo para seguirmos em frente e resolvermos os nossos problemas. Além disso, recebemos nesses momentos de intimidade com Jesus muitas intuições e muitas inspirações que vão direcionar os nossos problemas para uma solução mais precisa e acertada e que a gente nem pensou nelas antes. E normalmente essas intuições nos guiam também por caminhos mais curtos e de mais fácil execução. Então, quem já tem algo na sua bagagem espiritual, fruto do seu esforço e da sua fé, acaba ganhando mais ainda. Cada vez fica melhor. Assim, quando se trata das coisas da alma, o que está ruim tende a piorar, e o que está bem, melhor ainda se torna a cada dia. Mas convenhamos, ninguém receberá além do seu próprio merecimento, meus irmãos. Ou melhor dizendo, ninguém receberá além das suas justas necessidades evolutivas. Nós recebemos de acordo com essas nossas necessidades de crescimento espiritual. Tal é a lei. Todas as provações a que somos submetidos, por mais ilógicas que elas se nos pareçam num primeiro momento, têm alguma razão espiritual. Ou é para pulverizar o nosso orgulho, ou para esmerilhar a nossa vaidade, ou para quebrar a nossa soberba, ou qualquer outra reminiscência que nos coloque em estágio de atraso espiritual e moral. Todos achamos que merecemos as benesses divinas, mas na maioria das vezes, pouco ou nada fazemos por merecê-las. Convençamo-nos, irmãos, que qualquer parte que esteja em equilíbrio no universo denota que as coisas ali estão em sintonia, em harmonia. Busquemos então a sintonia com Jesus, através de atos compatíveis com os seus ensinamentos. Temos dito também que existem muitas outras formas de usufruirmos dessas bênçãos que recaem ininterruptamente sobre nós. Além da oração, convençamo-nos de que toda atitude útil ao nosso semelhante ou à sociedade atrai para nós essas bênçãos milagrosas. Lembremos das palavras de Jesus: quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Naquele lapso de tempo em que fazemos o bem, nos transformamos em verdadeiros discípulos de Jesus. Discípulos temporários, mas sim discípulos de Jesus. Assim, o bem pensar, o bem agir, o otimismo, o amor fraterno e o trabalho incessante em benefício de outrem são sintonizadores da divindade que nos aproximam dele. Por isso que é muito bom orar e obrar, meus irmãos e irmãs. Quanto mais fizermos o bem, mais atraídos nos sentiremos a essa tarefa, pois ela nos traz felicidade e prazer verdadeiros. Por isso estamos aqui agora, trabalhando em conjunto em benefício de todos nós, de nosso país e, por que não dizer, de toda a humanidade sofredora.
muita paz. Bem, irmãos, vamos passar agora à magnetização e fluidificação das nossas águas. Estendamos as mãos na direção delas, por favor. Senhor Jesus, acolhei a nossa súplica para que depositeis sobre essas águas as suas vibrações amoráveis, de forma que elas sejam transformadas em panaceia que contemplem a paz, a consolação e a cura dos corpos físico, mental e astral. Que os remédios sejam manipulados na proporção adequada para cada um que dessa água fizer uso. Jesus, das suas fontes sagradas, queremos sempre merecer seu usufruto. Obrigado, Mestre querido. Água fluidificada e energizada em seu santo nome, excelso Senhor de nossas almas. Que assim seja. Preparemo-nos então, meus irmãos e irmãs, para a prece de encerramento de hoje. Jesus, estendei sobre vós, sobre nós a vossa mão consoladora, pacificando os nossos corações em todos os momentos, especialmente se algum desânimo nos abate. Que a nossa sensibilidade seja também aguçada, ó Mestre, a ponto de reconhecermos o vosso divino cuidado conosco, mostrando no recôndito das nossas almas que o Senhor trabalha em nosso favor sempre e não nos desampara. Obrigado, Senhor, por essa magnífica oportunidade que estamos tendo de estar mais próximos do vosso misericordioso coração. Em seu santo nome, rogamos humildemente a vossa permissão para encerrar a nossa singela reunião desta noite. Que o vosso divino amor tenha nos contagiado a todos. Obrigado, eterno amigo, que assim seja. Com muito amor, meus irmãos e irmãs, deixamos aqui o nosso humilde abraço desse trabalhador e dos mentores orientadores. Boa noite.